Ouça a palavra de Deus. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que dizem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aleluia. Aplaude, aplaude ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Você pode se assentar na presença do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é mais uma noite memorável na presença de Deus, amém? Graças a Deus. Quantos estão entre nós e ainda não pegaram o roteiro? Tem alguém? Levante bem alto a mão e aguente firme até que um dos pastores coloque na tua mão o roteiro. Tem várias pessoas aqui na frente, ali no meio, lá atrás. Isso. Enquanto essa movimentação acontece, eu preciso te dizer mais uma coisa e quero pedir a tua atenção. O Ministério Infantil está avisando para os pais sobre a programação do culto infantil. Então, o berçário para os bebês até 2 anos já está aberto. Se você tem algum bebê, leve até lá. Crianças de 2 a 4 anos na sala 107. Crianças de 5 a 10 anos na sala 108. E lembramos sempre que você não pode ir embora se você esquecer do teu filho. Porque toda a equipe não vai deixar o teu filho ir embora sozinho. Então, por favor, esse é um pedido que a nossa direção sempre faz, que você vá buscar teu filho, senão ele não sai de lá, ok? Para estarmos juntos, bendizendo o nome do Senhor. Muito bem. Graças a Deus. Todos estão com o roteiro? Tem mais alguém lá? Todo mundo já recebeu? Graças a Deus. Muito bem. Quero iniciar com você, lembrando inicialmente de o que fizemos domingo passado. Você lembra quais foram os 3 eventos especiais, festivos que tivemos aqui na igreja domingo passado? Fala mais alto. A Santa Ceia. Eu não sei se você sabe, mas no final desse mês de março nós entramos na Semana Santa. E no primeiro domingo de maio nós vamos comemorar a Páscoa. E é por causa disso que essa palavra está sendo dada para nós. Eu senti isso muito no meu coração. Algo muito especial de Deus para a nossa vida. Diante de tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para fazer. E eu quero ler o primeiro versículo dessa noite com você, do nosso roteiro, ali na parte de edificação, ok? O texto é de 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Quero pedir tua atenção, porque o apóstolo Paulo está falando algo muito especial para nós. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos, irmãos. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado.
Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Graças a Deus. Você percebeu no texto quantas vezes o apóstolo Paulo cita a palavra fermento? Quer contar rapidamente aí? Eu posso te ajudar para ser mais rápido, né? 5 vezes. Somente 5 vezes o apóstolo Paulo fala de alguma coisa, e se ele está falando 5 vezes de alguma coisa, da mesma coisa, digo, é porque tem alguma coisa importante para a gente saber aí. E esse é o motivo que eu coloquei essa pergunta, para que você agora pegue a sua caneta, o seu lápis, e responda. Mesmo que você não seja um confeiteiro, ok? Eu quero saber de você, por que o fermento faz a massa de pães e bolos crescer? Vou te dar um minutinho aí, você já pensa, talvez você já viu sua mãe assando pão, sua esposa assando bolo, né? E ela sempre coloca um fermento. E aí você preenche, e eu já quero pedir que você compartilhe com quem está do seu lado a resposta do irmão da direita ou da esquerda, até para a gente entender como é que é esse processo. Por que o fermento faz a massa dos pães, dos bolos, até dos biscoitos crescer? Ok? Isso, tem gente que já está até trocando receita ali, ó. Que bom, isso é bom, né? É sinal que nós estamos compartilhando e tendo comunhão. Mas há algo muito importante por trás do que nós estamos vendo aqui nesse texto. E eu quero agora pedir que você me ajude. Aqui do meu lado direito, quem gostaria de compartilhar sua resposta para edificar todo o grupo que está aqui? Levante a mão aí, fale bem alto. Como? O fermento faz as massas de pães e bolos crescer, por quê? Tem ingredientes no fermento que fazem isso. Muito bem. Do meu lado esquerdo, tem alguém aqui que... alguma confeiteira de mão cheia aí? Aqui, ó. Olha só, muito especial essa resposta. Ocorre uma fermentação química, uma reação química de fermentação. Muito bem. Porque o fermento tem componentes químicos que vão provocar essa reação, mas tem algo mais que a Bíblia está falando sobre fermento, e é por isso que nós temos que entender esse processo. Tudo realmente começa com a fermentação. Então, quando a esposa, as mães colocam lá na massa aquilo que se chama leveduras, que nada mais é do que o próprio fermento, ele provoca o aparecimento, a produção de um gás chamado dióxido de carbono, CO2. Esse gás toma conta da massa inteira. Eu quero que você guarde bem isso, porque essa é a reflexão dessa noite. Esse gás toma conta da massa inteira. Seja de bolo, seja pão, ou seja o que for, mas tanto antes e também quando ele já está dentro do forno, ele faz a massa crescer. É isso que faz a massa crescer. E aí então, depois de assado, é bem interessante quando a gente corta assim aquele pão quentinho, ou até o bolo, né? Formam-se aquelas bolhas no meio da massa, e a massa fica bem fofinha, não é? Esse é o efeito. E hoje nós temos dois tipos de substâncias que são usadas para esse fim. O fermento biológico e o fermento químico. Muito bem.
A Bíblia fala sobre fermento. Eu gostaria de ir com você para o nosso roteiro. E do latim, a Bíblia fala que o fermento é levedura que produz fermentação. Até aí tudo bem. Mas agora veja o significado espiritual dessa substância. É símbolo do erro que permeia o povo. Corrompe a verdade, a retidão e a vida espiritual. O apóstolo Paulo compara o fermento ao processo pelo qual o pecado e a iniquidade, ao se propagarem numa comunidade cristã, olha o risco, podem contaminar assim a muitos. A influência maligna desse mal, quando se alastra, corrompe a igreja, e o Espírito Santo não terá mais lugar ali. Isso é muito sério. Com a perversidade em todo lugar, irmãos, o texto nos diz assim: o manter-se longe da imoralidade é imprescindível. E esta é uma atitude especial e essencial para todos os líderes que estão aqui, para todos os membros da igreja, para todos os nossos pastores, para todos aqueles que se dizem cristãos. E nesse texto nós lemos também que o apóstolo Paulo menciona uma festa. Não sei se você percebeu. O povo de Israel tinha algumas celebrações nacionais no ano, e essas celebrações foram definidas pelo próprio Deus para serem fixadas no calendário da nação de Israel. E essas celebrações eram consideradas santas convocações. Se você quiser conhecer a lista delas, você vai encontrar em Levítico 23. Ok? Infelizmente, para uma grande parte dos cristãos atuais, irmãos, infelizmente, a ordenança das festas são textos maçantes, pois são relacionados à cultura judaica apenas. E não tem muito significado. Mas isso é um engano. É um engano tremendo. Por quê? Porque há um significado espiritual por trás dessas festas que é muito importante para nós. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando sobre o fermento, e sobre festa, e sobre o cordeiro pascal, e sobre todo esse assunto, que é o que nós precisamos desenvolver nessa noite. Por quê? Porque aquilo que parecia ser uma simples restrição dietética tem um significado espiritual que eu já vou compartilhar com você. Vamos lá para o nosso roteiro, no parágrafo que inicia dizendo no verso 7, que eu quero iniciar com você o nosso preenchimento. No verso 7, Paulo nos diz assim: para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. E há algo especial no que ele está falando aqui. Pela graça somos massa nova, já santificados. Esse é o termo que vai aparecer ali. Aos olhos de Deus. Mas Paulo nos chama a atenção para nos tornarmos santos. É a segunda palavra que aparece ali na lacuna para você colocar. Também no procedimento. Pois Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, em sua morte, lá na cruz, cumpriu o significado real do sacrifício judaico. Muito bem. A última palavra da lacuna é sacrifício. Já no Novo Testamento, como todos nós sabemos, a questão da ressurreição de Jesus, celebrada com a Páscoa, é para nós a base de toda a nossa fé, o fundamento da fé cristã. Ok? Então, falando um pouquinho sobre o povo judeu e esse compromisso com Deus nas celebrações que eles tinham,
Além das festas das semanas, que nada mais era do que uma festa de caráter agrícola, você vai encontrar isso lá em Êxodo 34, 22. Também a festa dos tabernáculos, que nada mais é do que uma comemoração para a lembrança do período em que o povo, durante muitos anos, foi peregrino no deserto. Todas essas lembranças Deus pediu para que eles guardassem. E tantas outras. Mas encabeçando toda essa lista, nós vamos encontrar a festa da Páscoa, acompanhada da festa dos pães asmos. E muitos confundem, sendo uma coisa a mesma. Na verdade, um complementa o outro. Ou seja, por 7 dias, irmãos, os judeus deveriam comer pão sem fermento e fazer uma inspeção rigorosa nas suas casas, limpando e vasculhando tudo para remover e eliminar todo o resquício que houvesse de fermento. Isso é uma coisa que chama a nossa atenção. Então, como eu já disse, como parecia ser aqui uma simples restrição dietética e temporária, porque era só 7 dias a comemoração. Na verdade, é uma profunda demonstração do processo de santificação do povo. Isso é muito importante. E que acompanha do Velho até o Novo Testamento a obra de redenção realizada por Jesus. Isso é simplesmente tremendo para nós. Quero voltar para o roteiro agora com você, onde lá nós temos o parágrafo que inicia com a palavra a festa dos pães. Então, a festa dos pães sem fermento, como figura de linguagem, tipifica Jesus Cristo, ok? Aqueles que buscam levar uma vida cristã. São 2 palavras que você deve colocar ali na lacuna, vida cristã. Tá certo? Em santa dedicação a Deus, sem envolver-se, é outro termo para colocar, no pecado e na perversidade, de certa forma, estão celebrando essa festa. Obviamente que é uma tradição judaica, mas por nós seguirmos conforme Jesus nos ensinou, nós estamos fazendo a mesma coisa. De outra maneira, obviamente. Porque o Cordeiro do Senhor já veio para nós. Então, isso é muito importante. Então, na sequência aqui, assim como Israel deveria retirar todo o fermento na comemoração da Páscoa, os que fogem de toda maldade e malícia evitam contaminar, é o termo, seu relacionamento com o Senhor. Contaminar seu relacionamento com o Senhor. E é interessante, irmãos, que em Mateus 16, capítulo 16, verso 6, Jesus adverte os seus discípulos a terem cuidado. É o outro termo da lacuna que você deve colocar agora. A terem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E a explicação vem para você agora na próxima frase. Todo aquele que procura viver na pureza do Evangelho de Cristo, fica livre de cair nas tradições religiosas. Esse era o problema dos fariseus e saduceus, as quais descartam os mandamentos e a justiça de Deus. Mandamentos e a justiça são os 2 termos que você deve colocar ali. Jesus falou também de um outro cuidado que seus discípulos deveriam ter, e isso serve para nós também. Jesus falou também do cuidado que deveriam ter com o fermento de Herodes, conforme Marcos 8,15. Pois o espírito de secularismo e de mundanismo corrompem,
é o termo que vai na lacuna, a vida do crente em Cristo. Parece muito simples, mas é muito sério. Então, os que decidem por um viver sem mancha e sem mácula, irmãos, são aqueles que se dedicam em colocar os princípios de Deus e os ensinamentos da palavra do Senhor em prática, indo muito mais além do que ouvem, do que recebem e do que aprendem. Isso é muito importante. Só para contar um fato histórico para você, em 1859, Louis Pasteur, que é o pai da microbiologia moderna, descobriu como o fermento funciona. Mas, curiosamente, 2000 anos antes de Cristo, o fermento e o uso dele foi descoberto pelos egípcios. E aí começamos a entender o que significa realmente essa festa instituída por Jesus, por Deus digo, para marcar, que era única e exclusivamente para marcar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Ou seja, Israel, como diz Paulo em 1 Coríntios, no texto que nós lemos, no capítulo 7, deveria ser massa nova. E o fermento do Egito deveria ficar para trás. Isso é muito importante, irmãos, porque pois o fermento então é usado como símbolo de pecados como hipocrisia, como maldade e perversidade. E o livrar-se do fermento velho, como o apóstolo Paulo está falando para nós aqui, se refere ao costume judaico de varrer para fora da sua casa todos os restos de pão fermentado, antes de preparar a refeição da Páscoa diante do Senhor. Mas por que isso? Porque a situação envolvida é bastante delicada, irmãos. No que diz respeito à orientação, livrem-se do fermento velho. Essa orientação, ela é uma situação bastante delicada, porque simplesmente está em questão o destino de uma pessoa que poderá ser, ao obedecer os ensinamentos e as orientações de Deus, ou optar por não cumprir o que Deus manda. E eu quero dizer para vocês que eu e você somos os únicos responsáveis pelas nossas decisões, não Deus. Pelo que você decidir, Deus vai permitir pelo teu livre-arbítrio que Ele deixe. Isso é muito importante a gente saber também. Então eu quero só fazer uma observação aqui, irmãos, porque o favor de Deus é sempre motivado pela obediência à sua palavra. Há duas verdades nessa frase. A primeira é essa: as bênçãos de Deus virão sobre todos aqueles que obedecerem ao Deus, e como resultado da obediência ao Senhor, essa vai ser a reação de Deus, enviar suas bênçãos. Mas a verdade oposta também existe. Ou seja, as bênçãos de Deus deixarão de vir sobre alguém, ficarão retidas por conta de desobedecer às orientações de Deus, e essa será a reação de Deus. Ponto. Não existe outra coisa. Então, nesse momento que nós estamos aqui, irmãos, muito importante, o que Deus tem como propósito para realizar no TCL vai depender única e exclusivamente do posicionamento que nós assumirmos. Deus tem coisas grandes para fazer através da tua vida. Deus tem coisas grandes para fazer aqui na sua casa. Deus já está fazendo. Mas Deus espera de nós, para que as bênçãos venham, que nós entendamos qual é o posicionamento correto. Eu queria sugerir para você ler Êxodo 12 depois em casa, que fala sobre tudo isso que eu estou comentando. Mas eu vou ler rapidamente o versículo 15 e o 19. O 15 diz assim:
Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, olha só, será eliminado de Israel. Verso 19. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Deus falando para Moisés e Arão isso. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Esse assunto, irmãos, é muito sério. Nada que continha fermento poderia ser encontrado entre eles, sob hipótese alguma. Qualquer coisa capaz de produzir fermentação em massa, ou até em líquido, que a gente sabe que no processo químico até em líquido isso ocorre, tinha que ser removido. Isso significa dizer, irmãos, que a rejeição intencional e deliberada dos preceitos de Deus resulta em juízo, como a gente acabou de ler. Resulta em julgamento divino. E o culpado, como eu li só esses 2 versos, a Bíblia diz assim, seria excluído do povo. E se você for lá em Êxodo 31:14, você vai ver como essa exclusão aconteceria. Ou pela morte ou expulsão da nação de Israel. Deus não estava brincando. E Deus continua sendo o mesmo. Do que é que eu estou falando, irmãos? Porque nós como igreja, agora debaixo do novo concerto de Jesus Cristo no Calvário, alguém poderia dizer assim, não, mas para nós é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Porque aquele que pertence ao povo de Deus, se rejeitar o senhorio de Jesus Cristo, escolhendo deleitar-se, escolhendo persistir ou permanecer no fermento do pecado, desprezando até a fé em Deus, está correndo um risco muito sério. Pode ser excluído da graça, pode perder até a salvação, alcançando você um dia lá por Jesus Cristo. Hoje, irmãos, a perversidade está em todo lugar. E com a facilidade de acesso a qualquer tipo de informação pela internet, uma pessoa pode se contaminar até com um telefone celular. Percebe? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E se nós queremos que Deus venha fazer algo no nosso meio, nós temos que pensar nisso, seriamente. Por isso o apóstolo Paulo insiste na questão do fermento, irmãos. E reforça que nós celebremos a festa dos pães sem fermento, que agora eu posso dizer para você que é a festa dos pães sem fermento, ele não menciona lá, ele só fala de festa, mas a festa da sinceridade e da verdade diante de Deus. Os pães sem fermento, no meu e no teu coração. Então, assim como Israel devia continuadamente observar essa festa, irmãos, para nós não é diferente. Os pães sem fermento simbolizam o arrependimento, o repúdio do pecado e a dedicação completa ao Senhor. Isso é muito importante, porque todo o fermento que nós removermos da nossa vida, nós vamos estar demonstrando e revelando que temos um vínculo com Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus tem uma missão e um propósito com esta igreja, e eu estou falando de você.
todos nós devemos nos preparar. Todo fermento velho deve sair. Deve sair. Primeiro, para não perdermos essa graça que um dia nos alcançou, que é tão maravilhosa. Segundo, para que nós não entristeçamos o Espírito de Deus que está aqui, enchendo o ar do templo de Deus. E em terceiro lugar, porque Deus está levantando você com um propósito muito especial. No rabo daquele avião lá, ó. Tudo bem que o pastor Silas, ele não atualizou a foto ali, né? A foto dele é meio antiga, mas eu quero falar do que está lá no rabo do avião. 1 a 1. É nós estarmos preocupados realmente com quem está perto de nós. Nesse sentido. E para isso nós precisamos remover tudo. Dedicar nosso coração ao Senhor. Isso significa, irmãos, que as nossas vidas, lares, como crentes no Senhor, devem ser consagrados a Deus. E quando falo lares, falo do teu tempo na internet em casa, na televisão, desde os adultos até as crianças. Isso é muito importante, porque Deus orientava inclusive o seu povo, para que os pais dissessem aos seus filhos, para que a Páscoa não fosse esquecida. Por quê? Porque era uma celebração muito especial. Ela representava a redenção do povo de Israel do pecado, do cativeiro do Egito. Isso está lá em Êxodo 13, 8 e 9. Se você quiser ler em casa, é maravilhoso o texto. E para nós como igreja também não é diferente. Na chegada da Páscoa, irmãos, que nós vamos comemorar em breve, primeiro domingo de abril, os discípulos foram orientados por Jesus a prepararem tudo. E eles fizeram assim. E quando eles estão reunidos e comendo, você pode ler isso em Mateus 26, do verso 17 até o 30. Quando eles estão comendo, eles são surpreendidos por Jesus. Jesus toma o pão, Jesus toma um cálice com o suco da vide, e ele começa a falar de algumas coisas que eles não esperavam. Ele começa a dizer assim: esse pão é o símbolo da minha carne, que vai ser moída por vocês. Esse cálice é o símbolo do meu sangue, que eu vou derramar por amor a vocês. Aí Jesus fala uma coisa que é muito forte: comam, bebam, para ter comunhão comigo. Comam, bebam, não esqueçam disso jamais, para manter a comunhão comigo. E ele diz assim: depois desta, eu não vou comemorar mais nada aqui, até que naquele grande dia, quando você chegar lá, eu vou estar te esperando para nós comemorarmos de novo. Aleluia! Sabe o que isso me lembra, irmãos? A frase de João Batista, quando estava batizando e ele vê Jesus se aproximando. E ele não disse para a multidão: oh, meu primo vem vindo aí, ele eu acho que vai querer descer as águas também, é mais um. Não. O Espírito de Deus toma o coração de João Batista e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Se o caminho da obediência nós escolhermos, irmãos, as bênçãos de Deus virão sobre a nossa vida, porque esta vai ser a reação de Deus para nós. Aleluia!